Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Determinar um fator integrante adequado e integrar a equação diferencial y mais 1 dx menos x dy igual a zero. Bem, para determinarmos um fator integrante, nós temos que ter uma equação diferencial que não seja exata. Para uma equação diferencial ser exata, seguindo o modelo m dx mais n dy igual a zero, considerando m uma função f de xy e n uma função g de xy. Nós teremos que ter a derivada da função m em relação a y igual à derivada da função n em relação a x. Quando isso acontece, nós dizemos então que a equação diferencial é exata. Sendo assim, podemos usar o modelo u igual à integral da função m dx e mais uma função φ dy para obter sua solução. Quando derivamos a função u em relação a y, obteremos justamente a função n, que é justamente a g dxy. Se multiplicarmos a função n por dy, vamos obter n dy, que é a segunda parcela da nossa equação diferencial já evidenciada. Se derivarmos a função φ de y, obteremos uma φ' dy, que nada mais é do que uma função de y. Se integrarmos a φ' de y, obteremos novamente a φ de y, que é justamente a integral da f de y dy. E com essas informações, então, o nosso primeiro procedimento é verificar se a equação diferencial do nosso enunciado é ou não exata. Lembrando que a y mais 1 será a nossa função m e menos x será a nossa função n. Destacando então a m, nós temos y mais 1 e a n nós temos a menos x. Derivando a função m em relação a y, vamos obter como consequência 1, que é a derivada de y. E ao derivarmos a função n em relação a x, vamos obter menos 1. Ora, 1 é diferente de menos 1. Portanto, podemos dizer que esta equação diferencial não é exata. Portanto, vamos buscar um fator integrante que seja adequado para podermos, aí sim, sendo ela exata, buscar a sua solução. Agora, nós temos, para poder buscar esse fator integrante, uma expressão que nos diz que o ln de lambda vai ser igual à integral de uma função dx, em que essa f de x vai ser representada por menos 1 sobre n, multiplicando a derivada de n em relação a x, menos a derivada de m em relação a y. Agora, o que nós faremos, inicialmente, é ir em busca dessa função de x, para podermos, na sequência, buscar o fator integrante. Então, a f de x vai ser igual a menos 1 sobre n, lembrando que n é menos x, então 1 sobre menos x. Multiplicando por, nós temos aqui a derivada de n em relação a x, que já sabemos ser menos 1, menos a derivada de m em relação a y, que nós sabemos ser 1. Manipulando um pouco a expressão, f de x vai ser igual a menos e menos mais 1 sobre x, vezes menos 1, menos 2. Então, a nossa f de x vai ser menos 2 vezes 1, menos 2 sobre x. Agora, nós conhecemos a f de x. Então, vamos em busca do nosso fator integrante através do ln de lambda, que já sabemos ser a integral da f de x
dx. Então, ln de lambda vai ser igual à integral da f de x, que é menos 2 sobre x dx. Menos 2 vamos escrever fora do sinal de integração. Como consequência, vamos ter menos 2 integral dx sobre x. Em seguida, vamos observar que, quando nós temos a integral de uma função du sobre u, sua integração será representada por ln du. A constante de integração deixaremos para o final. Então, como nós temos dx sobre x, equiparando a du sobre u, podemos então escrever ln de lambda como sendo menos 2 ln dx. Uma vez que ln du, sendo integral du sobre u, vai nos levar a integral dx sobre x, cujo resultado é ln dx. Agora, vamos lembrar também que, se nós tivermos um logaritmo sendo multiplicado por uma constante c, logaritmo este de um número b numa base a, nós podemos reescrever através de uma de suas propriedades que o logaritmo de b será elevado a essa constante c na mesma base a, contanto que b seja maior que zero e a diferente de 1 e também maior que zero. Nós lembramos desta propriedade justamente porque ln é a representação para um logaritmo, cuja base é e. Com essas informações, agora nós vamos escrever esse menos 2 como sendo potência de x. Então, ln de lambda será igual a ln de x a menos 2. Simplificando aqui, ln com ln, vamos obter então um fator integrante, lambda, que vai ser x a menos 2. Então, nós conseguimos o que nós queríamos, que era justamente obter um fator integrante. E agora nós vamos utilizar esse fator na nossa equação diferencial do enunciado. Vamos lá então? No primeiro procedimento, nós vamos escrever a equação que estamos resolvendo, que é y mais 1 dx menos x de y igual a zero. E nós vamos multiplicar esta equação, então, pelo nosso fator integrante, que é dado por lambda, mas que é igual a x a menos 2. Lembra disso? É justamente esta função que obtivemos há pouco. Na sequência, realizaremos então as manipulações algébricas, multiplicando x a menos 2 por y. Como consequência, vamos ter y vezes x a menos 2. Mais x a menos 2 vezes 1 resultará em x a menos 2 dx. Menos, e nós temos aqui x elevado a 1, que vamos multiplicar por x elevado a menos 2. Mantemos a base, somamos os expoentes, uma vez que a base é a mesma. Então, nós temos x elevado a 1 vezes x a menos 2, vamos obter x elevado a menos 1 dy. E tudo igual a zero. Nós temos uma nova função m, uma nova função n. Derivando m em relação a y, vamos obter como consequência a derivada de y, que é 1, vezes x a menos 2. X a menos 2 da segunda parcela do coeficiente dx não contém y, então será tratado como constante e sua derivada é zero. E a derivada da função n em relação a x vai ser, nós temos menos 1 multiplicando menos, resultará em mais. X elevado a menos 1, que é menos 2. Logo, nós vamos ter aqui dois resultados que são iguais. E podemos agora afirmar que essa equação diferencial que obtivemos como consequência da multiplicação do fator integrante, ela é exata. E quando ela é exata, vamos lembrar que podemos usar o modelo u igual a integral de m de x mais φ de y para resolvê-la. E é o que vamos fazer. Então, u
será igual à integral de m dx mais a φ de y. Então, u vai ser igual à integral. A m dx vai ser dada por y que multiplica x a menos 2 mais x a menos 2 dx e mais a função φ de y. Separando aqui as parcelas, nós vamos ter u que vai ser igual. Estamos integrando x, então o nosso y vai ser considerado constante e podemos fazer y integral de x a menos 2 dx e mais a integral de x a menos 2 dx mais a função φ de y. Para podermos fazer essas integrações, vamos lembrar que quando temos a integral de uma função u qualquer, não necessariamente a nossa função u, mas apenas um modelo, elevado a n de u, o resultado vai ser uma função u elevado a n mais 1 sobre n mais 1, e mais uma constante c de integração que vamos deixar para o final também. Então, a nossa função u, que estamos integrando, será y que multiplica, x representará a u, menos 2, o expoente n. Então, sua integral vai ser x elevado a menos 2 mais 1, que é menos 1, sobre n mais 1, nesse caso, menos 2 mais 1, menos 1 também. Mas a integral de x a menos 2 obedece o mesmo padrão, então vai nos levar a x elevado a menos 1 sobre menos 1. E mais a função φ de y. Então, como nós dissemos, como nós já prevemos, ou previmos no início, vamos fazer a derivada da função u em relação a y, e depois multiplicar dy pelo seu resultado. Então, derivando u em função de y, obteremos derivada de y gerará o número 1 vezes menos 1, então nós vamos ter menos x a menos 1. Aqui, a derivada de x a menos 1, como nós não temos y acompanhando, vai ser tratado como a derivada de uma constante, logo será zero. E mais a derivada da φ de y, que será φ' de y. Lembre que nós fizemos também a chamada de que φ' de y é uma função de y. E podemos assim escrever também. Então, aqui será uma função f de y. Vamos multiplicar dy no segundo membro, nós vamos obter du, então, igual a menos x a menos 1 dy, mais a f de y. dy. Toda expressão, vamos recordar, é igual a parcela n de y. Então, nesse contexto, nós temos a nossa n de y representada por menos x a menos 1 dy. Resolvendo agora essa equação resultante, vamos ver que nos dois membros da igualdade nós temos x a menos 1 dy, que é simplificável. Logo, como resultado, f de y dy vai ser igual a 0 dy. Também vimos inicialmente que, quando integramos a f de y, obtemos a φ de y. Então, vamos integrar os dois membros da igualdade. O resultado vai ser justamente a φ de y no primeiro membro, e como estamos integrando o zero no segundo membro, o resultado é a constante c. Agora, nós temos uma solução inicial, representada por u igual a menos yx a menos 1, menos x a menos 1, mais a φ de y. Então, a nossa função u poderá ser escrita como sendo menos y sobre x e menos 1 sobre x. Mas a φ de y nós já sabemos que é a constante c. E vamos escrevê-la agora. Esta é uma solução possível, que pode ser melhorada quando consideramos u sendo zero. E se u é igual a zero,
Então, nós podemos fazer menos y sobre x, menos 1 sobre x, mais c igual a zero. Esta é uma resposta possível. Com alguma manipulação algébrica, podemos obter ainda outras respostas. Uma delas poderia ser justamente x que multiplica c igual a y mais 1. Outra resposta possível poderia ser x igual a c que multiplica y mais 1. Mas aí eu deixo a seu critério a obtenção dessas expressões já manipuladas. Ok, galera? Então, com esse resultado, chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Tchau!